Começa agora. Bom dia, CDL. As notícias mais importantes do dia comentadas e analisadas. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Bom dia, amigos da Santos FM 92.5. Começa agora por aqui. Programa Bom Dia CDL, projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, que irá informar e debater os principais fatos da região do país até às 8 da manhã, ao vivo. Aqui Zé Torquato no comando, na equipe de produção, Rick Santos, a Diana Novaes. Vamos trazer os nossos comentaristas desta segunda-feira. Vamos começar pelo Alexandre Nunes, diretor executivo do Santos Região Conventions and Visitors Bureau. Bom dia, Alexandre, bem-vindo. Bom dia, Zé, bom dia, ouvintes da Santos FM, é um prazer enorme iniciarmos mais uma semana juntos com muita conversa, muita discussão e os melhores assuntos da nossa região. Ok, e conosco também o empresário e consultor portuário Maxwell Rodrigues. Bom dia, Maxwell, bem-vindo. Bom dia, Zé, bom dia, amigos da bancada, um prazer estar aqui, iniciando essa semana, inicialmente chuvosa, mas com expectativa de tempo bom ao longo da semana, né? Você vê que é a semana truncada, né? Que amanhã é feriado, né? Hoje é uma espécie de sexta-feira, né? Disfarçada, né? Muito embora estejamos trabalhando todos aqui hoje, né? E na bancada, complementando o time da segunda-feira, empresário e advogado Rogério Conde. Bom dia, Rogério. Bom dia, Zé, Henrique, os amigos de bancada e a todos que estão nos ouvindo. Ok, e teremos também ao longo do programa o quadro Agenda Portuária. Segunda-feira é dia de debatermos o principal porto da América Latina. E o nosso convidado é o presidente da ABTTC, Associação Brasileira dos Terminais Retroportuários das Empresas Transportadoras de Contêineres, o Martim Aron, que vai falar conosco a partir do segundo bloco aqui no nosso quadro Agenda Portuária. Vamos aos destaques da edição de hoje. E tem aumento de IPTU. Pois é, percentual de 7%, vale para todos os demais tributos aqui de Santos, multas, preços públicos não regidos por decreto e débitos inscritos na dívida ativa, incluindo saldos de parcelamento. Percentual foi estabelecido no decreto 7.590 e publicado entre os atos oficiais da edição do Diário Oficial da última sexta-feira. Ele é inferior à inflação dos últimos 12 meses, que é de 7,8%, medido pelo IPCA. Quem pagar IPTU e a taxa de remoção de lixo domiciliar relativos ao exercício de 2017 em cota única até a data do primeiro vencimento terá desconto de 4%. Os carnês têm previsão de entrega nas residências na segunda quinzena de dezembro. Serão aproximadamente 204.800 imóveis lançados com vencimento entre os dias 5 e 22 de cada mês. A atualização monetária será aplicada sobre os valores venais, base utilizados no lançamento de 2016. Vou começar por você, Rogério Conde, um aumento dentro do esperado, inclusive abaixo da linha da inflação. Zé, é um aumento natural, na verdade eu não considero nem como um aumento. É um reajuste. É um reajuste. Porque o IPCA, que é o índice de preços do consumidor amplo, ele é o índice que foi criado justamente para você saber exatamente qual, e medindo a inflação mês a mês e tudo. Então, esse apanhado do ano todo tá dando aí 7,8, você falou, eu tinha visto alguma coisa pelo Boletim Focus do Banco Central, algo em 7,23. Mas tudo bem, você aumentando, reajustando o valor em torno de 7%, você está simplesmente mantendo pelos valores de inflação e tudo. O que, aliás, diga-se aqui, a gente nem pode falar nada porque a lei de diretrizes orçamentárias do município e mais a lei de responsabilidade fiscal faz com que o gestor público seja obrigado a fazer essa atualização do valor, senão ele incorre no crime de responsabilidade fiscal, porque ele estaria abrindo mão de receitas e tudo ordinárias, né? Então a gente entende que realmente o gestor está se mantendo, não querendo passar da inflação, mantendo estável, e é uma obrigação dele como um ator político, como alguém que esteja exercendo papel no executivo. Maxwell? Tem a dúvida, Rogério.
Zé e ouvintes. E nós precisamos nos atentar a alguns pontos que são bastante importantes, principalmente para o nosso dia a dia. É evidente que o reajuste ele é importante e ele deve ocorrer. Mas em momentos de crise como esse que nós estamos convivendo, nós precisamos ter a sensibilidade também, Zé, do órgão público para que não inscreva consequentemente ou com uma velocidade bastante grande todos os contribuintes na dívida ativa da União, o que pode prejudicar também estas pessoas de alguma forma. Precisa-se sim ter maior flexibilidade em momentos como estamos vivenciando como este, principalmente porque temos algo em torno de 12 milhões de desempregados em todo o país, para que nós possamos retomar a economia como nós estamos retomando hoje. Quem vem sofrendo bastante com esse tipo de situação, e não só relacionado ao IPTU, são as empresas de pequeno e médio porte, aonde, caso elas não cumpram ou não honram, não venham a honrar qualquer tipo de pagamento, a inscrição no CADIM, a consequência disso tudo, ela é bastante grande e pode vir sim a prejudicar mais ainda a economia do que a situação que nós estamos vivenciando hoje. Rogério fez menção de comentar em cima do comentário do Maxwell, porque antes de passar para o Alexandre, eu queria dizer o seguinte, é que você tem aí a administração fica entre a cruz e a espada, porque esse ano foi notória a queda de arrecadação pela crise. E ao mesmo tempo você não tem espaço para repassar isso ao... Não, é um fato, isso é um fato. Ao munícipe, né? Então tem que trabalhar com essas dependências. Eu me pergunto se não, lei. Tem que reajustar isso. Você não pode, você incorre num crime de responsabilidade da lei de responsabilidade fiscal se você não atualizar o IPTU. É a mesma coisa, porque é algo mais emblemático que, por exemplo, a eleição do João Dória em São Paulo, maior capital do Brasil, uma das maiores do mundo. E ele veio batendo na tecla de que ele não iria reajustar, que ele não iria aumentar imposto nenhum, que ele não ia congelar a passagem 3,80 em São Paulo e tudo. E ele disse que vai manter tudo isso. Agora, nem que ele queira, foi feita uma consulta à Secretaria de Finanças da cidade de São Paulo, que ele gostaria de não dar esse reajuste. Simplesmente é impossível. Ele é obrigado a reajustar, desde que ele mantenha o teto de 7%. Senão ele começa já incorrendo num crime. Então, são as regras. É claro, o Maxwell, como inclusive é inerente ele, esse bom senso que o Maxwell tem, de querer sensibilizar para que você tenha algo que você faça com que a máquina continue, e nós precisamos gerar emprego. Então, na questão das empresas e tudo, você procurar de alguma forma tentar ajudá-las, não inscrevendo imediatamente tudo, você dando prazo e fazendo com que você consiga esticar para que elas honrem seus compromissos, isso tudo bem. Mas na questão do IPTU, por exemplo, que é uma receita ordinária, você não tem como abrir mão, está na legislação. Não há margem, não tem como ser diferente. Alexandre. Na verdade, Zé e ouvintes, a gente fica entre a cruz e a caveirinha, né? Porque você tem, de um lado, a legislação que impinge ao gestor público as suas obrigações pecuniárias, dentre as quais atentar ao fluxo de receitas, e a questão do aumento, ele é legal, né? E acho que aí vem o bom senso, não usar o teto. Você tem até a inflação do período apurado para usar como referencial de atualização monetária dos impostos. A inflação será o índice que limitará os gastos do governo. Não tenha conforme dúvida. A PEC sem dúvida. Então, o processo, na verdade, você não está fazendo um aumento de preço, não está fazendo um aumento de arrecadação de tributos, você está simplesmente fazendo o ajuste de valores que a legislação obriga. Da mesma maneira, eu engrosso o coro do Maxwell quando ele diz que a gente tem que usar o bom senso para alguns aspectos. Até o rito processual de você inscrever uma empresa no CADIM também é amparado por lei. O que você pode sim, e o gestor talvez tenha que ter essa capacidade dentro da própria legislação, é encontrar mecanismos de ajustes, de negociação, que você possa sim, de uma maneira legal, postergar a inscrição final de um contribuinte dentro do cadastro de inadimplentes. Alexandre, essa talvez tenha que ser a maior preocupação. A voracidade dos órgãos públicos para inscrição é bastante grande. E hoje é de forma automática.
né? A partir do momento que você se torna inadimplente, essa inscrição é automática. Sem dúvida. Para que você retire o nome de uma organização, de uma empresa do Cadin, o processo burocrático é insano. Chega algo em torno de 60 dias para que você consiga efetivamente retirar aquela pendência que exista com qualquer instituição. Só para que o ouvinte entenda, e aí eu falo generalizando, não é só em relação à questão do IPTU, hoje, se você deixa de pagar o seu IPVA, se você deixa de pagar a sua multa, a inscrição no Cadin, ela é automática. Ela é automática para que você retire. Max. E aí você é não a legislação fortalece. que colocou isso. Eu concordo, eu acho que você deve respeitar a legislação. Mas a partir do momento que você se torne adimplente, a velocidade também de retirar dos deve órgãos, ser sim. a mesma. Para dúvida. que você possa fortalecer a microeconomia. Hoje você tem empresas de pequeno porte que não possuem altas estruturas e que muitas vezes o próprio dono, Alexandre, tem que ir à instituição para retirar o nome, tem que fazer todo o processo e a partir do momento que o dono da empresa, daquela microempresa, está se dedicando a esse tipo de situação, Está deixando de faturar. ele está deixando de faturar, ele está deixando de gerar emprego. Então é essa inconsistência, essa incoerência que existe no sistema que muitas vezes nos revoltam. Bom, vamos falar agora do Donald Trump, que não sai da pauta, está todo mundo acompanhando os desdobramentos desse novo governo republicano, a vitória do Trump, aliás, com protestos em todo o território dos Estados Unidos, vamos falar disso também. Só que o Donald Trump, ontem, numa entrevista para a rede CBS, ele reafirmou que cumprirá com sua promessa de expulsar milhões de imigrantes sem documentos dos Estados Unidos. Ele fala em 3 milhões que tenham cometido crime, né, no território norte-americano, e justamente vai se basear no registro da polícia com membros de gangues e traficantes de drogas. Ele vai prometido deportar todas as 11 milhões de pessoas que estão de forma ilegal nos Estados Unidos, com exceções. Tal promessa vai em direção oposta ao que disse o presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, o Paul Ryan. Ele afirmou que a deportação em massa não é o foco do Partido Republicano neste momento. Ryan declarou que, em relação às deportações, a prioridade máxima é a segurança nas fronteiras. O magnata Trump indicou que o muro que prometeu fazer na fronteira com o México não será apenas de tijolos, e sim terá cercas em alguns trechos. Alexandre, como é que você vê essa declaração do Trump, que minimiza um pouco a amplitude daquelas declarações e tem um quê de razoabilidade, não é? Que ele vai tentar deportar aqueles que têm envolvimento com crimes. Então, a grande questão é, Zé, a gente acompanhando, né, o processo eleitoral norte-americano, fica evidente o momento pelo qual a maior economia do mundo passa. Uma crise existencial. Por um lado, você tem sim um norte-americano extremamente pragmático, extremamente ortodoxo naquilo que lhe compete defender a sua nação, e o americano talvez seja o maior exemplo disso. Se defende a nação com unhas e dentes, armas e outras coisas mais, e muitas vezes até com a própria ignorância. O que a gente acompanha na questão dos imigrantes ilegais é fato. A legislação, mais uma vez, vamos voltar aqui na legislação. A legislação, em qualquer país do planeta, inclusive no nosso, né, o Brasil, que muitas vezes pode fazer, o Brasil é a terra de ninguém, todo mundo faz o que quer. Não, também tem a legislação e tem seus problemas que também impõem limites a que os estrangeiros possam conviver e viver no nosso país. Nos Estados Unidos, é fato que essa legislação também existe, e se você olhar no rigor da lei, há autorização por parte da própria legislação para que o presidente possa tomar essa decisão. Agora, a questão que cabe, e eu não vou discutir aqui a situação de segurança, né? Infelizmente, norte-americanos cometem crimes, não são somente os latinos ou os estrangeiros que lá estão, né? Mas o fato é que ele pode usar dessa prerrogativa, né, para tentar aliviar, né, e na verdade fazer cumprir aquilo que ele prometeu na campanha. Agora, por outro lado, me cabe aqui questionar, e eu vinha discutir isso com um amigo ontem, falei, tá legal, se você olhar a grande massa de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, notadamente latinos, eles fazem o quê? O serviço que o americano não quer fazer. De limpeza, de arrumação, babysitter, ou seja, ganham menos, né? A legislação trabalhista lá é infinitamente diferente da nossa brasileira, e muitas vezes o ouvinte talvez não tenha essa dimensão. Não é uma legislação trabalhista paternalista como nós temos no Brasil. Lá é pela livre iniciativa, e quanto mais você trabalha, mais você tem a perceber remuneração. E no detalhe é que esse imigrante legal é usado pelas instituições e pelo próprio norte-americano para ganhar menos, para trabalhar mais e ficar com a boca calada. E a pergunta é, manda 3 milhões ou manda 11 milhões para fora dos Estados Unidos?
quem é que vai fazer o trabalho, desculpa aqui entre aspas, quem vai fazer o trabalho sujo de todo esse processo? Seguramente o norte-americano também não quer isso. Né, porque ele está no outro nível intelectual, no outro nível de conhecimento, como qualquer sociedade desenvolvida acaba fazendo isso. E impinge aquele menos favorecido aquele trabalho que não lhe interessa. Então nós temos que pensar e refletir muito bem essa decisão. Nós estamos diante, sim, de um presidente que tem seus rampantes, e como bem lembrou um amigo meu, ele falou, tem 8 minutos para decidir a história da humanidade. Né? Se esse maluco tem um devaneio e resolve apertar o botão vermelho, são 8 minutos para que a humanidade possa, né, dar tchau para ela mesma. Né? Mas o que a gente espera é que ele, ao sentar na cadeira de presidente, né, no 45º presidente dos Estados Unidos, ao sentar lá no Salão Oval, na Casa Branca, ele possa refletir mais do que simplesmente o poder econômico que ele tem hoje, mas de usar um pouquinho o bom senso, se é que Donald Trump possui. Zé, ouvintes, em relação a essa questão e principalmente ao Trump, eu venho refletindo em relação a 3 pilares aí, né? Uma questão é o sonho, a segunda questão é a mídia e a terceira questão são os valores. Por que o sonho? Porque o sonho americano, ele é capitalista, ele é individualista e ele é preconceituoso. Este é o sonho americano. O cidadão americano, ele tem esses princípios e acabou elegendo efetivamente uma pessoa que tem todas essas características, que é o Donald Trump. O segundo ponto em relação à mídia, o que vem me assombrando bastante é porque eu tenho acompanhado a mídia norte-americana, Alexandre e Rogério, e a mídia norte-americana, ela não tem esta mesma impressão que a mídia internacional. E eu percebo uma força bastante grande, principalmente da mídia internacional, em geral uma caricatura do Donald Trump de um monstro, o que não é uma verdade absoluta. Em relação aos valores, que é uma coisa bastante importante também, que eu fico me perguntando, esse ano, de forma bastante engraçada, para que os ouvintes entendam, na escola das minhas filhas, por exemplo, não teve Dia dos Pais, porque os pais, a grande maioria, Zé, são separados. Né? E aí a escola tomou por medida não fazer o Dia dos Pais, e aí eu vou fazer um paralelismo pelo que está acontecendo, em virtude desta condição. Ontem nós acompanhamos, por exemplo, também uma matéria em relação a um presidente da Câmara, no qual está condenado e continua exercendo a sua função. E aí eu fico me perguntando, onde estão os valores? Nesse caso específico do Donald Trump, Alexandre e Rogério, ele nada mais está fazendo do que aquilo que é necessário. Ou seja, nós estamos debatendo aqui a ilegalidade. As pessoas que estão lá estão de alguma forma ilegais. O valor que nós temos que debater é este, não é relacionado às funções e aos trabalhos que essas pessoas vêm desenvolvendo, mas talvez de alguma forma legalizar estas pessoas para que essas pessoas possam estar dentro de um país, desenvolvendo as suas funções, contribuindo para o sistema, uma vez que o sistema é extremamente capitalista, recolhendo os devidos impostos para que aquela nação continue sendo uma nação competitiva. Então cabe nós discutirmos mais os valores e as condições que nós temos em relação à legalidade. Rogério? Bom, eu vou fazer um apanhado aqui dos dois. Eu concordo em partes com cada um deles. Também não enxergo o Donald Trump como um monstro. Acho que ele está fazendo o papel dele. Até porque ele não chegou aonde ele chegou rezando. Até que ele foi eleito com essa plataforma, né? Exatamente. Outra coisa, eu acho, Alexandre, que essa história do sonho americano valeu, foi bom lá atrás. Hoje esse sonho americano já não é mais dessa forma. Essa história também, eu frequento muito os Estados Unidos, meus irmãos moraram lá, eu desde pequeno eu vou muito. Essa história do serviço sujo que é feito pelo imigrante, tá? Nos lugares, nos estados mais turísticos, nos estados, eu acho até que realmente ainda faz sentido a gente manter isso. Mas no resto dos Estados Unidos, todos não. Inclusive a gente tem estados hoje que estão numa situação dificílima, onde a indústria está sucateada, alguns lugares parecem o Brasil. Detroit é um deles. Total. Total, e o americano vem sujeitando a inúmeras Então, eu situações. acho que o americano já não aguenta mais. Essa questão da imigração, um negócio que há muitas décadas vem seguidamente está tirando o emprego do americano hoje.
Porque hoje tem americano, inclusive, se sujeitando a fazer o serviço não tão bem remunerado, tudo, porque não tem outra forma. Então, os Estados Unidos é muito grande. E às vezes o brasileiro, a gente percebe, fica com aquela ideia da Flórida, da Califórnia, que a Califórnia também tá um caos. Mas a gente tem essa visão. E os Estados Unidos é muito maior do que isso. Então eu acho que ele atingiu, o discurso dele atingiu o americano que está passando, que não conseguiu ainda se levantar depois da crise e que está precisando de emprego. E ele está vendo que o imigrante está ocupando um emprego que ele poderia estar se beneficiando, o primo dele. Então a indústria nos Estados Unidos também sofreu um revés grande, questão de China e tudo isso. Quer dizer, os Estados Unidos são uma economia muito globalizada. Então tudo interfere. E os Estados Unidos também interferem. Então eu acho que ele está com o discurso correto, ele está atingindo um público que ficou quietinho durante as eleições, mas foi lá e mostrou com o seu voto que acha que ele está certo. E outra coisa, imigrante ilegal, eu acho que tem que ser colocado para fora mesmo. Ilegal é ilegal. Se ele está ilegal, ele precisa se regularizar. Nós não podemos justificar uma condição com outra, Alexandre. Não, mas na verdade no início, a minha primeira pontuação foi exatamente essa. Nós estamos falando dentro da legalidade. Da mesma maneira eu citei o Brasil, que muitas vezes acha que você pode fazer o que quer aqui, como também nós temos as nossas leis de imigração, e não é tão simples assim. É que muitas vezes aqui a gente passa a olhos grossos, né, à margem do processo. Mas existe, tanto é que a melhor prova disso foi o que aconteceu conosco na Olimpíada. Não falsificaram lá a credencial da australiana? Os caras foram presos. O nadador norte-americano não quis aprontar quis dar um balão, dizer que tinha sido assaltado. Nós só usamos a lei. Então a lei, ela existe. Então em nenhum momento, e nem nos Estados Unidos, eu vou dizer que ele está agindo errado quando se olha a lei. É fato que o Rogério levantou. Os Estados Unidos é muito grande. Sim, existem problemas seríssimos norte-americanos em termos de postos de trabalho e de economia. Citaram isso aqui, Detroit, que realmente parece ser muito mais uma cidade fantasma do que qualquer outro tipo de negócio. Mas veja qual é a preocupação. A própria indústria norte-americana, a própria economia norte-americana, que é a maior do planeta, sofre sim a concorrência e não teve a capacidade, né, e a mobilidade de se adequar aos novos tempos. E é fato, né? O Rogério sabe disso, ele viveu lá e os irmãos também, mas você ainda tem sim uma grande massa de estrangeiros e de imigrantes ilegais, é fato. Eu não vou tirar o termo do I, tá? O I é ilegal, busque-se a legalização. Mas é fato também, Zé, só para terminar aqui a minha reflexão, que quando a economia também estava em crise mais acentuada, algumas coisas foram flexibilizadas, inclusive para trazer. O Rogério falou da questão do turismo. Me recorda que 2011, 2012, onde o Brasil vivia, em tese, né, a grande onda, né, de desenvolvimento, e o norte-americano, né, os Estados Unidos passavam por uma crise muito acentuada, cujo qual o presidente Obama chegou a aventar, inclusive, a retirada de vistos para que brasileiros pudessem ir aos Estados Unidos. Por quê? Não para ficar lá ilegalmente, mas para poder injetar recursos naquela economia. E é fato, sim, que você tem nos Estados Unidos inteiro, não é só na Flórida, nem na Califórnia, nem tampouco nos Estados Unidos, em Massachusetts, onde você quiser. Você tem, sim, muitos imigrantes ilegais, e eu não estou defendendo isso. Ilegal é ilegal, tem que se buscar a legalização, mas que ainda faz um trabalho que o norte-americano não deseja. Bom, agora são 7h23, daqui a pouquinho o quadro Agenda Portuária, aqui no Bom Dia CDL, realização da CDL Santos Praia. Para concluir, vou dizer o seguinte, até pelo meu ponto de vista da minha área de comunicação, que o presidente Donald Trump, agora presidente eleito, ele está dando um recado que tudo que ele vai fazer agora não é bem assim, não é tão drástico quanto ele vem anunciando na campanha. Já eram 11 milhões, são 3 milhões, que são criminosos, que aí já não tem como, além de ilegais, são criminosos. Então eu vou na linha do nosso ministro das Relações Exteriores, José Serra, que pontuou muito bem, fez uma colocação muito positiva em relação ao Donald Trump. Eu prefiro acreditar que seja assim. Treino é treino, jogo é jogo. Bom Dia CDL volta já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia.
De volta com Bom Dia CDL, programa jornalístico da CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia. Aqui Zé Torquato, satisfação ter você conosco mais uma vez na audiência. Vamos juntos até às 8 da manhã ao vivo aqui com o nosso programa, que tem os canais de comunicação para você interagir conosco. A Diana Novaes vai convidar todos a participarem do nosso programa. Bom dia, Zé. Bom dia aos ouvintes da Santos FM, aos companheiros aqui presentes. Bom, para participar do programa é muito fácil. Pelo WhatsApp é no 991406444, 991406444, telefone fixo 3345-9507, 3345-9507. A nossa página no Facebook é a CDL Santos Praia e você também pode baixar o aplicativo da Santos FM para participar do programa. Muito obrigado, Giana. Na bancada segue os comentaristas o Alexandre Nunes, Rogério Conde e o Maxwell Rodrigues, que vai agora me auxiliar no quadro Agenda Portuária. Ele que é empresário e consultor portuário, que tem como convidado o Martin Aaron, presidente da ABTTC, Associação Brasileira dos Terminais Retroportuários e das Empresas Transportadoras de Contêineres. Vamos lá. Agenda Portuária. Agora sim, está aqui devidamente apresentado o Martin. Obrigado por atender nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Eu é que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre o Porto de Santos, sobre a nossa atividade. A ABTTC é uma entidade que já tem mais de 40 anos de existência, é a mais antiga das entidades de Santos, que representa os terminais retroportuários, os transportadores de containers, e nós temos por conduta, né, representar esse setor junto a, por exemplo, os REDEX, são uma das atividades mais importantes no nosso setor, os terminais de contêiner vazio, as transportadoras, e o papel nosso é sempre de contribuir com a CODESP, com a prefeitura, com as autoridades locais, apesar de nós sermos uma entidade nacional, mas nós concentramos bastante a atividade aqui no Porto de Santos. Nós somos uma espécie de pulmão do Porto de Santos, porque nós sabemos que o Porto de Santos, a zona primária, está cada vez mais congestionada, então as nossas empresas, elas servem como um pulmão do porto para o desembaraço das cargas, tanto na exportação, principalmente na exportação, menos na importação. Nós não somos alfandegados, então na área de importação nós temos uma atividade muito restrita. Mas na área de exportação nós trabalhamos com controle aduaneiro, temos até um software que é utilizado pela alfândega, que permite que a alfândega possa, de forma muito eficiente, fazer uma visita, entre aspas, aos terminais através de um sistema digital. Marcelo. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com o Martin, mas antes de eu abrir essa questão portuária, eu gostaria de registrar aqui no ar, Zé, e parabenizar principalmente você por ter aberto esse quadro portuário há 6 meses atrás. Nós debatíamos isso. Sim. E hoje, Martin, a gente percebe aí que inúmeras emissoras da região vêm cada vez mais abrindo esse espaço para que nós possamos discutir o maior porto da América Latina, que é de suma importância para a nossa região. Falo isso porque a maior arrecadação que nós temos na nossa cidade é proveniente do porto, e eu acho que de forma bastante acertada, Zé, você conseguiu abrir esse espaço na mídia. Eu trabalho em equipe, também tem a anuência aí do presidente, né, do CDL, o Nicolau Obeide, que também, dentro desse projeto, aceitou a ideia de bom grado. Estamos aí evoluindo. Isso começou na CDL. Em relação aos comentários do Aeron, é uma entidade bastante importante, principalmente porque nós estamos tratando aí de exportação e commodities. É o que hoje necessariamente contribui bastante para o nosso PIB. Nós estávamos comentando aqui no intervalo, Aeron, e aí até gostaria de ouvir a sua opinião, onde eu mencionei aquela questão de cada vez mais os navios estarem maiores e cada vez mais a tecnologia contribuir para esse tipo de situação. Nós temos uma situação bastante particular, e aí a gente está falando não só de importação, mas de exportação também, que é em relação aos portos da Argentina e Uruguai, que vão sofrer algumas
condições em relação à profundidade relacionada a esses grandes cargueiros. E nós precisamos, de alguma forma, quando eu digo nós, aí é o cenário nacional aqui no Brasil, nos prepararmos para que possamos estar recebendo esses cargueiros e, de alguma forma, fazer aí o transbordo desta carga para estes portos que não podem receber grandes cargueiros, como é aqui o caso do Porto de Santos, ou talvez os portos do Sul também. E aí eu me pergunto, o mercado, a gente está se preocupando com isso, Ayron? Sem dúvida nenhuma, o que você abordou é essencial. O que eu acrescentaria é o seguinte: a nossa atividade em Santos e portuária, ela precisa, e não é de hoje, ela precisa de um planejamento de mais longo prazo. O que nós estamos assistindo, por exemplo, quando nós vemos o debate sobre a dragagem do Porto de Santos, você acabou de citar que os cargueiros precisam cada vez mais profundidade para acessar os portos. A dragagem no Porto de Santos não deveria ser mais objeto de discussão nenhuma. É como num prédio residencial você manter o elevador funcionando. Devia ser uma coisa normal, que não... Questão de sobrevivência, exatamente. Né, então, hoje, infelizmente, o que nós assistimos, talvez nem todos concordem, é que uma excessiva centralização, o retorno à centralização das decisões para Brasília, a partir da Lei 12.815, fez com que algumas atividades, algumas necessidades fossem mais difíceis de serem realizadas. É o caso da dragagem. Quer dizer, hoje nós temos aqui a dragagem de manutenção, nós temos a dragagem de aprofundamento, nós temos a dragagem dos berços. Então, cada uma dessas funções é feita uma parte em Brasília, uma parte em Santos. Evidentemente, Brasília pode delegar. Então, o que nós assistimos a partir de 2013 é que a Codesp, que não se pode criticar a Codesp na sua parte técnica, o Porto de Santos vem batendo recordes há muitos e muitos anos. Sem esses recordes, sem todo esse esforço, não seria possível atender aquele boom do comércio exterior em 2004 até 2008, 2010. Mas o que nós assistimos hoje é que a Codesp precisa ter mais autonomia para poder executar o seu trabalho. Um outro aspecto ainda na parte de planejamento, hoje nós assistimos, primeiro, eu defendo o agronegócio, apesar de ser da área de containers, a BTTC é transportadora de containers, e apesar de o agronegócio está vindo cada vez mais sendo containerizado, né? O café, o açúcar, tudo é containerizado cada vez mais. Eu defendo o agronegócio como poucos. Por quê? Porque nós vimos que nesse período de crise, desde a famosa marolinha até agora, o agronegócio sustentou a balança comercial brasileira. Se não fosse o agronegócio, a nossa situação seria muito pior. E a crise provocada por esses anos de desplanejamento aí, que aconteceu nos últimos anos do governo Dilma e da segunda fase do governo Lula, essa desorganização da economia, a renúncia fiscal, uma série de providências erradas, hoje se sabe que são erradas, embora o empresariado todo estivesse aplaudindo quando todos estavam felizes nadando nessa marolinha, né? Nós vemos hoje que essa falta de planejamento, ela tem reflexo até hoje. Primeiro, voltando ao agronegócio, defendo o agronegócio, mas é inconcebível que o agronegócio em Santos, ele ocupe a ponta da praia, né? E não é culpa das gestões atuais da Codesp, isso vem desde 1970, quando se decidiu fazer o corredor de exportação na ponta da praia. Então a cidade hoje, ela sofre na sua qualidade de vida. Por quê? Porque os trens que conduzem a soja, o milho, eles têm que vir atravessar toda a cidade até chegar ao porto. E nessas passagens de nível, eu não vou nem mencionar o risco de vida para a população, para quem passa, mas os problemas de eficiência que isso traz.
Então agora nós assistimos, as ferrovias foram, de certa forma, concedidas, né, no ano 2000 para Portofer, e a partir daí, até hoje, existe uma necessidade de se fazer a remodelação do sistema rodoferroviário, tanto na margem direita como na margem esquerda. E nacionalmente, Aeron, em virtude das bitolas que nós temos diferente em cada estado, né? Também, mas eu vou ficar modestamente aqui na nossa região. Nossa região. Vou ficar aqui modestamente. A gente primeiro precisa resolver aqui o nosso caso. Bom, eu queria só colocar algo que saiu veiculado no Jornal Tribuna, no Portimar, na sexta-feira, sobre o anúncio da Codesp, do Portolog, o projeto do governo federal que trata do acesso inteligente de caminhões, que já está em implantação em Vitória, certo, Maxwell? Até por conta da empresa, o consórcio composto pela Ergos Group. E agora se fala na vinda do Portolog para cá. Qual é a importância disso? A Ergos, ela foi contemplada por um processo licitatório para a implementação desse processo Portolog, cadeia logística, que atinge aí principalmente todos os atores que venham a ter acesso ao Porto de Vitória. E é um projeto bastante importante, principalmente para o Porto de Santos. Quando nós nos damos de encontro a uma matéria como essa, Zé, é de suma importância que a gente tenha efetivamente, Aeron, a Codesp capitaneando esse processo para colocar todos os atores que são relacionados a esta questão na mesa. Por que eu digo da importância de um projeto dessa envergadura como o Portolog para o Porto de Santos? Porque nós percebemos que a mídia divulga, isso é uma verdade, os números em relação às operações portuárias no Porto de Santos, e cada vez mais esses números são melhores e a produtividade é maior. Mas eu ainda fico me perguntando, e eu não consigo ter acesso a esses números, se o custo que nós temos para bater estes recordes são custos que o mercado consegue suportar. O que eu quero dizer com isto? Só para que a gente faça uma comparação, hoje um container em Rotterdam, ele movimenta algo em torno de 7 a 8 movimentos, desde a saída dele do navio até necessariamente a saída no gate de um terminal. As movimentações no Porto de Santos, pelo nosso conhecimento, chegam a algo em torno de 28 a 35 movimentos. Então nós temos um impacto significativo. É evidente que nós estamos batendo recordes de movimentação, mas a minha pergunta que fica, e o Portolog é uma das condições que pode contribuir com isto, haja vista que as ilhas, que eu sempre chamo que são os terminais privados, estão bastante capacitados tecnologicamente, venha a ter uma integração com a admissão e a saída desses caminhões, se utilizando da tecnologia para que a gente possa diminuir esses números de custeios que nós temos hoje no Porto de Santos. Aron, 50 dias é a previsão, pelo que é conversado no Porto, até é um assunto que interessa diretamente a sua entidade e ao Porto como um todo, né? O negócio, o business do Porto como um todo. Como é que você vê essa chegada do Portolog e a possibilidade de abrir a licitação quando se fala em limitação de gastos de investimentos? Bom, realmente esse prazo é um prazo para planejamento e para execução de projeto. Não vai ser implantado provavelmente em 50 dias. Não, só para licitação, 50 dias. Um projeto desse gira algo em torno para execução de 1 a 2 anos. Nós estamos falando aí 1 ano de infraestrutura. Sim, 50 dias é o prazo para elaborar o processo licitatório. Processo licitatório, e quero entender que o projeto executivo esteja contento, Zé, porque a Codesp já tentou 2 vezes licitar este projeto e infelizmente a Codesp não conseguiu. Isso em virtude do projeto executivo. Mais uma vez a gente encara uma dificuldade que é a burocracia, a execução das licitações. A vantagem da iniciativa privada é que a iniciativa privada toma a decisão, se tiver os recursos, executa imediatamente. E a desvantagem do poder público é que ele tem, evidentemente, de passar pelas regras licitatórias, e às vezes isso colide com alguns licitantes que, não satisfeitos com a derrota, quase sempre
provocam paralisações na licitação, judicialização dos processos, então isso atrapalha muito. O que nós assistimos nos últimos anos, principalmente em 2013, foi um congestionamento muito grande na região santista, especialmente do granel, tanto do granel quanto do container. E a Codesp e as outras entidades, a DERSA, a Codesp, as prefeituras do Guarujá, de Santos, de Cubatão até com uma intervenção forte num determinado momento, conseguiram resolver esse problema. Por quê? Porque não havia nenhum planejamento na saída da carga do interior do Planalto, vamos dizer assim, de Goiás, de Mato Grosso, para Santos. Isso não aconteceu mais. E hoje se discute se foi só a tecnologia, e eu tenho certeza que a tecnologia contribuiu muito para isso, mas também foi a diminuição da safra, alguns movimentos e a transferência de algumas cargas para outros estados. E o planejamento, Airon, o planejamento que houve por parte da iniciativa privada, dos produtores, na verdade a tecnologia ela contribuiu com a classificação desses veículos que vinham a adentrar ao Porto de Santos, mas o que fez a grande diferença foi o planejamento da iniciativa privada lá na ponta. Esta foi a grande diferença, porque antes, quando existia-se a safra, mandava-se caminhões para que eles ficassem estacionados aqui no Porto de Santos. E hoje, em virtude das penalizações com utilização de tecnologia, fez com que a iniciativa privada se planejasse e esse tipo de situação não voltasse a ocorrer. 7h42, por favor, conclua, Aron. No primeiro bloco, foi dito aqui que jogo é jogo e treino é treino a respeito da eleição norte-americana. É verdade. Eu diria aqui que também nós temos uma figura futebolística. Quer dizer, do campo para dentro o Brasil progrediu muito, mas do campo para fora nós ficamos um pouquinho defasados. Infraestrutura. Infraestrutura, nossa. 7-1 para a Alemanha? Já que é futebol, né? Aliás, a vitória do Brasil sobre a Argentina deixou a gente, todo mundo feliz, né? O que um técnico faz numa seleção brasileira? É verdade. E eu, como corintiano, fico muito feliz porque o Tite. Estava indo muito bem. Tá certo. Então, a gente vê que a tecnologia que existe, ela na iniciativa privada, ela fez um progresso muito grande. O nosso porto é automatizado, a nossa produtividade nos terminais não fica a dever a muitos portos do primeiro mundo. O que nós não temos é o que o Maxwell disse, a logística. O custo da logística é muito alto. Trazer soja de 3.000 quilômetros de distância, Goiás, Mato Grosso para Santos, não faz muito sentido, né? Então e aí se acusa o Porto de Santos como encarecer muito o maior custo portuário. Não, o que é caro no Porto é a logística de trazer a soja para Santos, mas o embarque da soja em Santos, ele tem custos de primeiro mundo. Tá certo. O embarque, bom, não sei se atender. Perfeitamente. Você está precisando do tempo, né? Exatamente. Meu caro presidente da ABTTC, Associação Brasileira dos Terminais Portuários e das Empresas Transportadoras de Contêineres, Martim Garon, muito esclarecedora a sua participação. Nosso tempo aqui é muito exíguo, mas fica o convite para novas oportunidades, que é justamente o nosso intuito aqui, abrir debate e tentar dar ao Porto o tratamento que ele efetivamente merece como força geradora de renda na economia do nosso país e da nossa região e do nosso continente, por que não? Muito obrigado pela presença. Eu que mais uma vez agradeço e parabenizo outra vez pelo espaço aberto para o Porto, que sem dúvida nenhuma o Porto de Santos vai continuar sendo ainda o maior porto da América do Sul, a não ser que a gente realmente não discuta ou não pressione todos os setores para que isso continue acontecendo. Muito obrigado. Muito obrigado. Encerramos por aqui o quadro Agenda Portuária. Vamos para um bloco com os nossos apoiadores comerciais. Voltamos já já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia.
Muito bem, de volta com o Bom Dia CDL, programa da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. É uma satisfação ter você conosco mais uma vez na audiência do programa jornalístico da entidade, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã, ao vivo aqui na Santos FM 92.5. Aqui Zé Torquato na sonoplastia, coordenação de pauta, o Rick Santos, e na produção, a Giana Novaes, que vai convidar você novamente a participar do nosso programa. Pois não, Giana? Bom, Zé, pelo WhatsApp é no 991406444, 991406444, pelo telefone fixo 3345-9507, 3345-9507. A nossa página no Facebook é a CDL Santos Praia e você também pode baixar o aplicativo da Santos FM para participar do programa. Muito bem, e tem recados, não é? Pra gente veicular agora aqui, Jana. Vamos lá. Tem sim, Zé. Eu queria fazer um agradecimento ao Daniel Amâncio, que ele é taxista aqui em Santos, ele me trouxe até a rádio e ele é ouvinte também da rádio, então eu queria agradecer. E também a minha mãe, que tá ouvindo a gente, como sempre. Obrigado. Vamos em frente agora saber a situação das balsas e estradas. Balsas e estradas. Travessia Santos Guarujá, 4 balsas em operação, tempo de espera de 15 minutos em ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, uma balsa em operação, tempo de travessia de 30 minutos em ambos os lados. Travessia São Sebastião e Ilhabela, 2 balsas em operação, tempo de espera de 30 minutos nos 2 sentidos. Nas estradas, operação normal no sistema Anchieta Imigrante, 5x5. Tráfego de veículos é normal em todas as rodovias do sistema. O tempo está encoberto e com garoa, neblina na serra e a visibilidade é parcial. Todo cuidado é pouco. Vamos agora aos destaques do noticiário nacional. Meu caro Alexandre Nunes, delações da Odebrecht vão dobrar ações da Lava Jato. E alguém duvidava disso? Não. Eu, né? O pivô de todo o processo, não, cara, né? O vértice de todo o processo tá aí, tá na mão dele. Já algumas coisas já vieram à tona pela própria imprensa, isto é, já anuncia na sua edição dessa semana as delações do próprio Marcelo, né, de maneira textual, informando o recebimento em dinheiro em espécie por parte do ex-presidente Lula, assim como outras envolvendo a ex-presidente Dilma Rousseff. E ele não para por aí, né? Se realmente Marcelo Odebrecht resolver falar absolutamente tudo que sabe, né, nós teremos aí, Curitiba será pequena, né? Eu acho que nunca se pensou no desenvolvimento de uma segunda leva de desenvolvimento de Curitiba. Acho que o momento é agora, né? Porque Curitiba vai ficar pequena para tanta movimentação que nós teremos lá. E o que nós lamentamos no fundo, comemoramos de um lado você ter o Brasil passado a limpo, mas nos entristece muito como cidadãos de ver o quão o nosso dinheiro que é suado e trabalhado acaba escoando pelo ralo. Bom, eu concordo com o Alexandre quando ele diz que Curitiba vai ficar pequena, porque eu acho que nós precisamos fazer realmente um paralelo do que antes e depois da delação de Marcelo Odebrecht, porque realmente eu acho que ele foi o maior ator dessa história toda, foi aquele que realmente comandou o esquema através da sua empresa, da empresa familiar, a Odebrecht, que é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores empresas de engenharia do mundo, e teve um trabalho assim significativo, executando obras de vulto, não só no Brasil, como fora do Brasil. E um aumento de faturamento de 5 vezes. Um negócio incrível. O que aconteceu com o Odebrecht foi uma coisa incrível. E eu acho que se realmente, e ele tem vários outros problemas, porque são vários diretores executivos da empresa, familiares e tudo estão envolvidos. Então, realmente, se o que aconteceu, ele conseguir externizar isso e a gente tiver no papel, essa delação for homologada, realmente vai fazer uma diferença tremenda. O que eu acho que a população precisa ficar preocupada, e nós brasileiros que estamos ansiosos para que todos tenham as suas penas e realmente quem errou cumpra eventualmente sua punição, é a questão do Renan Calheiros, né? Eu acho que nós temos hoje uma figura importante no cenário político nacional que está se articulando de forma maquiavélica para que
tudo termina em pizza. Lei do abuso da autoridade. Exatamente. Se essa lei passar, Zé e os nossos ouvintes, o Brasil vai ficar numa situação terrível, porque você vai judicializar tudo. O promotor entra com uma investigação, que procura elementos para te denunciar para uma investigação criminal, você automaticamente reverte o jogo, já judicializa, entra com uma ação contra esse promotor, alegando, enfim, vários argumentos que você pode ter, que a justiça permite, e você vai dar, como diz o popular, você vai embarrigar essa ação, quer dizer, vai complicar muito, é de uma levianidade, é de uma maldade, é contraproducente, tudo que pode acontecer. Chega a ser pior. Descaramento, né? Chega a ser, dá vontade de bater nele, dá vontade de encontrar com ele e bater nele, porque é muito a cara de pau. Então, só para o desdobramento dessa delação premiada da Odebrecht, não é só do Marcelo não, né? O Emílio determinou que todos os executivos que são citados, eles façam adesão à delação premiada, que vem aí também a questão da Braskem, né? Que envolve Petrobras e Odebrecht. E aí que eu quero ver. E mais BNDES, né, Zé? A matéria da Isto É... Esse estúdio é pequeno demais para juntar os três, né? A matéria da Isto É dessa semana comprova aí algo em torno de 7 bilhões de pagamento em corrupção dentro desse sistema. Eu já disse isso em outras oportunidades e eu acho que o Moro é um dos maiores estrategistas judiciais que eu já conheci ou que eu já ouvi falar. A gente percebe que nós não temos aí a atuação do judiciário como nós tínhamos em outras oportunidades, e a gente percebe que o judiciário hoje, principalmente capitaneado pelo Moro, vem aguardando alguns movimentos que a política lá em Brasília venha a agir. O Rogério pontuou com bastante sobriedade essa questão do Renan. O Renan vem tirando aí uma suposta lei de 2011, se não me falha a memória, para que venha a ser votada. E eu tenho o entendimento de que o Moro está aguardando a saída do Renan agora em janeiro para que ele possa tomar as medidas necessárias. O Renan correndo para tentar aprovar antes. E o Renan correndo para tentar aprovar esse esvaziamento, principalmente do poder judiciário. Então a gente está vivendo um momento bastante sensível e um momento bastante crítico dentro do cenário político e jurídico nacional, Zé. Bom, tem também a questão do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, ele sinalizou no sentido da criminalização do Caixa 2, mas só com o estabelecimento do Marco Zero, só a partir de agora. Quem fez Caixa 2 depois não tem como punir. E aí? Antes? Antes. É complicado. Isso, para criar agora, a partir de agora, quem cometeu o crime do Caixa 2 ser penalizado e esquecendo. Não tem como retroagir, segundo ele. É legal, assim, tem aquelas coisas que são imorais, morais, legais e ilegais. Aí a gente está nesse dilema. Eu acho que é um passo. Eu acho que nós estamos dando um passo importante quando nós queremos, a partir de agora, ou que a ideia do legislador seja essa, que você criminalize a partir de agora, de um marco. Daqui para frente é crime. É importante. É muito melhor do que não ter. Agora, você deixar para trás, infelizmente, é imoral, mas é legal. É mais fácil você partir de um ponto daqui para frente. Você retroagir na justiça, isso é difícil. Você conseguir colocar no papel uma legislação com essa abrangência. Então, eu acho que nós estamos dando um passo para frente e eu, sinceramente, não fico satisfeito, porque eu gostaria que quem se beneficiou do Caixa 2 até hoje também fosse punido. Mas eu já fico feliz de olhar para o futuro e entender que isso não vai mais acontecer. Ou pelo menos, se acontecer, corre o risco de ser penalizado. O que a gente observa é a preocupação do legislador, na verdade do judiciário, né? Nós estamos falando do Supremo, né? Do Tribunal Superior Eleitoral, na questão do Caixa 2, porque a legislação até hoje, ela existe e condena o Caixa 2.
desde que fique comprovado. O que você tem nessa fala e no entendimento do Gilmar Mendes é a aceleração, na verdade, o rito sumário. Você cometeu caixa 2, você está incriminado e ponto final. O que antes era mais difícil comprovar, porque todo mundo argumenta, inclusive até nesse curso da Lava Jato. Até porque ninguém faz isso, né, Alexandre? Não, mas a questão não é essa, Zé. Você vê que no curso da Lava Jato todo mundo fala, não, o meu partido recebeu todas as doações e foram registradas e foram aprovadas suas contas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ok, e a gente sabe que tudo é caixa 2. Né? A justiça está provando que é caixa 2, mas para contabilidade partidária, tudo está dentro da legalidade. O que você tem, sim, e lembrou o Rogério, existe o rito processual do judiciário, né? Você não tem uma lei retroativa, né? Não existe retroatividade da legislação. Você tem, a partir do momento da sua promulgação, da sua efetiva aplicação, é dali adiante que conta. O que no nosso entendimento parece estar acontecendo é que daqui para frente o rito é sumário. Identificado caixa 2, você está criminalizado, morreu o assunto. Não precisa ficar discutindo mais. Maxwell? Eu acho que esse processo ele é bastante nebuloso, principalmente pelas regras que nós tínhamos na última eleição, que era uma eleição municipal e não gerava grandes consequências. Eu fico me perguntando, Alexandre, como serão as próximas eleições, principalmente para deputado e presidente. Falta um ano e meio para a gente começar a ver isso. Né? Mas falando em planejamento, eu acho que um ano e meio é pouco, a fim de aprovar todas as regras que são necessárias. As regras que nós tínhamos aí para o pleito municipal eram regras que não tinham grandes impactos, principalmente porque você tinha o corpo a corpo, mas para eleições nacionais as majoritárias são mais complexas. Você terá uma complexidade muito maior. Então eu vejo hoje que o cenário político ele vem correndo para tentar aprovar essas supostas novas regras a fim de atender o novo pleito. Espero que isso ocorra, Zé. 7h59, hoje, Ricardo Martins, antes de folga do feriado, mas nós não vamos deixar de trazer o esporte. A despedida do Felipe Massa, né? Foi o grande fato esportivo do final de semana. E o Alexandre Nunes, que é aficionado... Repórter enviado especial da CDL. Exatamente, nosso enviado especial em São Paulo. Alexandre, para encerrar o programa rapidamente. Tão rápido quanto a Fórmula 1, né? Não, embora tenha sido o grande prêmio mais longo do Brasil, que eu tive o prazer de presenciar, e eu já frequento Interlagos desde a década de 90. E vimos sim uma corrida maravilhosa. Que coisa, debaixo começou de chuva. a corrida, eu almocei, aí fui dar aquele cochilo depois do almoço. E você achou que tinha terminado. Ainda tinha corrida. Não, realmente nós tivemos aí uma série de situações por conta da chuva, muita água na pista, uma pista num dado momento até insegura, mas de qualquer maneira tivemos uma corrida fantástica com a vitória do Lewis Hamilton numa condução consistente. Rosberg não foi páreo em nenhum momento no final de semana para o piloto britânico. Vimos sim, Zé, eu destacaria a triste situação que o Massa, realmente por exceder mais do que o carro podia dar, acabou batendo na subida do café no início da reta dos boxes. Muito próximo, inclusive eu estava. Mas vimos sim, duas corridas. Mais fácil que tem Interlagos. Não é a mais fácil, não. Curva do café. Não é a mais fácil, não. Engana-se isso, principalmente com chuva. Eu já tive o prazer de pilotar lá no autódromo. Engana-se quem acha que aquela curva é tão simples de ser feita, não. Principalmente com chuva, onde você tem um carro de Fórmula 1 aquaplanando. Uma outra situação, dois destaques que eu diria. Não só a despedida do Massa, que me surpreendeu muito, a atitude da equipe Ferrari, assim como a equipe Williams, recebendo o piloto, né, num corredor ali, enaltecendo os feitos, que muitas vezes nós brasileiros não colocamos em evidência. Não tenha dúvida. E o estrangeiro acaba enaltecendo o trabalho do Massa, mas eu destacaria duas corridas fantásticas. Uma de Felipe Nasser, com carro limitado da Sauber, chegando na 9ª posição, marcando os 2 primeiros pontos da equipe para Sauber, tirando do incômodo, né, de ser a última equipe no campeonato de 2016. Uma corrida consistente, firme, e mais o destaque que levantou a torcida e me fez recordar Ayrton Senna na década de 90 em Interlagos, foi a condução de Max Verstappen, terceiro colocado da Red Bull, numa corrida espetacular, e a torcida vibrou o tempo inteiro, lembrando Senna em 91 e 93, que eu tive o prazer de estar lá, invadir pista e tirar o cara em 2 momentos na corrida. Para encerrar, Lewis Hamilton, ele conseguiu protelar a decisão. Daqui a 15 dias, Abu Dhabi é a última. Quem será o campeão? Se perguntar pela torcida, Lewis Hamilton, né? Mas vai dar Mercedes, viu? Né? O piloto campeão do mundo esse ano vai ser da Mercedes. Mas nós temos uma situação, Hamilton tem que vencer a prova e Nico Rosberg não pode chegar, só pode chegar no máximo na 5ª posição. Então a situação não é tão simples para o britânico, mas vamos aguardar daqui a 15 dias Abu Dhabi. Ok, bom, contraditoriamente com a Fórmula 1, que é rápida, né? Invadimos aqui o horário do Entre Linhas, pedimos desculpas ao Rafael Mota.
vai comandar a partir de agora esse programa jornalístico, que também é referência aqui na Baixada Santista, que vai até às 9 da manhã. E nós vamos ficando por aqui com o Bom Dia CDL. Obrigado aos nossos comentaristas, nossa equipe de produção e principalmente a você que nos brindou com a sua audiência. Amanhã não estaremos de volta. Voltamos na quarta-feira, pós-feriado, com o Bom Dia CDL, realização da CDL Santos Praia. Um abraço e até lá. Termina aqui. Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia.